Mas que você acompanhe a leitura no Evangelho de João, capítulo 11. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 11, e então ler os versículos 25 e 26. Quero pedir a atenção de todos, porque este capítulo 11 de João, é um capítulo muito rico. É o capítulo que encerra os sinais que Cristo realizou dentro do Evangelho de João, ou apresentados no Evangelho de João. Os sinais que ele apresenta antes da paixão de Cristo, da morte e ressurreição do Senhor. E, portanto, sendo este o último sinal, ele é tão importante quanto os anteriores, quanto o primeiro, e ganha uma dimensão ainda maior, porque alcança o ápice de todos os exemplos dados acerca da condição do homem e da necessidade do homem quanto à pessoa de Cristo. Ok? Vamos ler aqui, do versículo 1 até o versículo 11, e depois os versículos 25 e 26. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Agora os versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Queridos, esse capítulo 11 de João é um capítulo muito glorioso. Porque, embora no aspecto negativo, ele trate acerca da morte, e nós começando então desde lá de capítulo 3 de João, quando fala a necessidade do homem de nascer de novo, aí depois vem a sede da mulher samaritana ali no poço de Jacó, e depois nós temos o filho do oficial que estava enfermo, a multidão faminta, depois a mulher pega em flagrante ato de adultério, o cego de nascença. Olhando todos esses sinais, negativamente, chegamos agora no problema da morte. Então, esse capítulo tem esse tom negativo da morte, mas é um capítulo glorioso, porque ele coloca Cristo como sendo a solução, não somente para todos os problemas do homem, mas para o maior de todos os problemas, que é a morte. Ou seja, o que é o Evangelho? Senão a boa notícia de que Deus proveu salvação, de que Deus proveu solução para todos os problemas do homem oriundos do pecado. Ou seja, assim como o homem caiu lá no Éden, e tendo o homem caído, se tornando o homem um pecador, ele atraiu para si toda sorte de males e de consequências do pecado, vindo por fim para selar essa história de queda, a morte como sendo a consequência final de uma história de pecado, de culpa, de transgressão.
vem então Cristo como a resposta. Deus envia o seu Filho ao mundo para resgatar o homem, para restaurar o homem de todo o mal, do pecado, de todas as consequências do pecado e inclusive da morte. Esse aspecto glorioso desse capítulo, que é Cristo enquanto a ressurreição e a vida, eu não gostaria de tratar hoje com os irmãos. Talvez eu falarei sobre isso na próxima semana, no próximo domingo. Hoje eu quero, partindo aqui da ideia da morte de Lázaro, falar um pouco sobre esse aspecto negativo. Falar hoje sobre a morte com os irmãos. E nunca é bom falar sobre a morte, né? Será por que nós evitamos tanto falar acerca da morte? Por que nós não gostamos muito da morte, evitamos tanto? A gente fala sobre a morte, alguém fala assim, misericórdia, pastor, para disso. Outros falam, isola, e bate 3 vezes na madeira. Não é? Por que será que nós não gostamos de falar sobre um assunto tão essencial e um assunto tão vital, porque dele ninguém escapa, dele ninguém foge. A morte é uma realidade na nossa vida. Então, só que nós não queremos falar sobre a morte. Mas será por quê? Será que a morte, porventura, não lança luz no nosso coração acerca da vida que nós estamos vivendo? Porque a morte, ela chama-nos a atenção para a vida. A morte nos faz pensar sobre a vida. Não é sem razão que o pregador, o escritor do livro de Eclesiastes, ele diz no capítulo 7º do seu livro, dizendo que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, onde há um churrasco. Porque onde há um churrasco, imagine só um sábado de dia, aquele sol brilhante, aquele calor, né? E o pessoal lá fazendo aquele churrasco, aquela de picanha, que mais? De maminha gorda, pastor Renato. O senhor quase não gosta disso, né? Que maravilha. Aquela carne de sol maravilhosa. Aquele cupim, então, hein? Que maravilha. Imagine lá no cantinho, lá um freezer cheio de cervejinha bem gelada, e o povo alegre, e o povo cantando, e o povo comendo carne, e contando casos, e contando história, e tocando música. E aqui ninguém pensa em nada, ninguém pensa na vida. Aqui nós só pensamos no momento. Esse momento nos é muito agradável, entre amigos, entre familiares. Mas quando se reúnem essas mesmas pessoas no campo da esperança, do plano piloto, não é? Na capela de número 3, como estive essa semana na capela 3 lá, e lá nós encontramos amigos, parentes, irmãos em Cristo, e um cadáver, né? Ali no meio, uma pessoa já sem vida alguma, sem feição alguma, humanamente falando, nesse plano horizontal, sem esperança alguma, o fim de uma história, o fim de uma existência. Não fosse a esperança que nós temos da ressurreição, isso falaremos em outras ministrações, qual seria o sentido da vida? Pessoas que ficaram, que teoricamente estão ali entristecidas diante daquela pessoa que se foi, porque nós dizíamos amar aquela pessoa e resolvemos dizer isso somente no dia da morte, que nós decidimos dizer para aquela pessoa o quanto que ela era importante para nós. Não falamos antes, não manifestamos antes o nosso desejo. Aí vai lá um padre, ou vai um pastor, ou vai um religioso qualquer, dá uma palavra ali para os vivos. Eu sempre vou quando me convidam, não gosto muito de ir a sepultamento, dar nenhuma palavra, também não gosto da palavra em casamento. Eu acho que são duas coisas muito inúteis, né? Essas palavras, nesses momentos, embora os familiares gostem de ouvir alguma coisa. Eu digo inútil no sentido de que eu não vejo mudança nessas coisas, não vejo alteração. Eu vejo mais uma religiosidade, mais um compromisso que foi firmado historicamente, culturalmente, e que se ninguém tiver lá falando uma palavra, parece que o morto não vai para um lugar bom. Os vivos mesmo não estão muito interessados naquela palavra, né? Bem, lógico que ninguém pode falar por todos, né? Mas assim, de maneira geral, eu vejo uma coisa um pouco assim, meio sem futuro. É igual casamento. Vai lá o pastor, fala aquelas palavras tão maravilhosas. E aí tem muito tempo já que eu deixei de falar palavras maravilhosas em casamento.
Ele fala as palavras muito duras, dizendo, olha, não resolve nada, tudo isso aqui é tudo bobagem, a vida a dois mesmo vai começar, quando vocês saírem daqui, só vocês dois, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, até porque casamento é uma decisão de dizer sim a cada dia, e dizer sim é sempre dizer um não, porque dizer sim para o casamento é dizer não para si mesmo, não é? Porque casamento é uma vida a dois. Enfim, todos os efeitos, o que eu quero dizer para vocês, eu quero comentar um pouco, falar um pouco sobre a questão da morte, essa noite com os irmãos. A morte como sendo uma consequência inevitável que nós experimentamos desde o primeiro momento em que nós nascemos. Ou, colocando em termos mais amplos, a morte é algo que se experimenta desde o momento da queda do homem. Tão logo o homem caiu, veio-lhe a experiência da morte. E nós, sabendo da morte, e nós não desejando por ela, andamos muitas vezes de mãos dadas com ela. Eu quero apresentar isso para uma reflexão dos irmãos, para que vocês pensem acerca disso. Primeiramente, começando pelo conceito de morte. Muitas vezes se fala da morte, aí pensam numa caveira com um capô preto, com uma... A figura da morte, conforme pintaram tantas vezes, alguns um pouco mais doutos já pensam na morte como um anjo, o anjo da morte. Enfim, outros pensam a morte como um ser, um ente, alguma coisa que exista e que saia ceifando a vida das pessoas, até por uma razão muito séria. A própria Escritura, na sua pedagogia e na sua simbologia, na sua representatividade, ou na representação dos seus temas, fala da morte enquanto um ser. Basta que você leia, salvo engano, Apocalipse capítulo 6, quando ali se refere acerca do 4º cavalo, o 4º selo, que é o cavalo preto, não é isso? Não, é o cavalo preto, isso mesmo. Ou melhor, desculpe-me, o 4º selo, que é o 4º cavalo, que é um cavalo amarelo, né? E diz que havia ali um cavaleiro assentado chamado Morte. Mas ao ler isso, a maioria das pessoas se esquecem que todo o Apocalipse está cheio de representações. E, portanto, não podemos tomar um elemento como sendo literal e todos os outros como sendo simbólicos. Ou seja, nós temos que pensar o Apocalipse e todo o restante da Escritura como estando cheio de figuras que falam acerca de verdades grandes e profundas e que devam ser entendidas no plano do espírito, no plano das realidades e não no plano da materialidade. Bem, de todo modo, o que se entende por morte? É difícil falar, porque a morte se apresenta pelo menos em 3 níveis dentro da Escritura. Há a morte espiritual, há a morte física e há a segunda morte, que é a morte eterna. Como a primeira morte nós não conseguimos vê-la, ou no plano pragmático, não tem como apresentar alguma coisa que se perceba, embora nós vamos perceber isso daqui a pouco, vou demonstrar como que essa morte espiritual se manifesta, mas é mais difícil do que a segunda, ou do que a morte física. Porque a morte física, nós lidamos com ela diariamente. Quem aqui nunca viu alguém morto num caixão? Quem nunca foi a um sepultamento? Então fica mais fácil nós olharmos para essa morte física e compreendermos um pouco acerca da morte. E a segunda morte, que é a morte eterna também, temos pouco parâmetro para falar dela. De todo modo, pegando ali a morte física, logo nós vamos entender algo muito importante. Porque aqui em João capítulo 11, aqui quando Lázaro está morto, Jesus disse, olha, Lázaro não morreu, ele dorme. Ou seja, que está dizendo o seguinte, que Lázaro, embora morto na carne, ele ainda não morreu de fato. Ele está ainda em um estágio intermediário, em que ele poderá ou não, ou melhor, que ele poderá vir ou voltar à vida em ressurreição. Tanto é que Cristo vai ressuscitá-lo. Então Lázaro está o quê? Dormindo. Logo nós entendemos então que a morte física, neste primeiro plano, significa a separação. Morte é separação. Ou seja, quando a alma e o espírito humano saem do corpo, então o corpo fica de um lado e sai então o espírito para o outro. Essa separação do espiritual do material
chama-se como? Morte. Então nós vamos entender morte como sendo separação. Lógico que a morte física é a separação do espírito e do corpo. Não é uma separação eterna por causa da ressurreição, porque todos um dia hão de ressuscitar. Em João Evangelho diz que todos hão de ressuscitar. Alguns para a ressurreição é para todos. De modo então que nós temos que entender que morte não é algo que exista no universo, enquanto ser, enquanto coisa. Por exemplo, se você perguntar, ora, tudo que existe foi criado por quem? Tudo que existe, tudo. Há alguma coisa que exista no universo, que veio à existência, que não tenha sido criado pelo Criador, pelo único Criador? Então Deus, e somente Deus, o eterno, o altíssimo, o único, o verdadeiro, o Criador, somente Ele é aquele que é a fonte de todas as coisas criadas. E se nós partirmos do pressuposto bíblico, de que, como diz João na sua epístola, a primeira epístola de João, Deus é luz, e dele e nele não há treva nenhuma. Porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é verdade. Ou seja, tudo que Deus é na sua natureza, na sua essência, é bom. Não existe trevas no Pai. Não existe pecado no Pai. Não existe o mal, não existe em Deus. Não há mal em Deus. Até porque quando diz Deus é amor, nisso já resume tudo. Deus é amor. O amor é a essência de todo bem em todas as coisas. Ou seja, não tem como haver em Deus qualquer coisa má. Inclusive a morte não pode haver em Deus, porque Ele é a vida. Então, se Deus, sendo o bem, sendo amor, sendo luz, sendo verdade, se dele tudo se origina e ele a tudo cria, não podemos jamais nós pensarmos que Deus tenha criado o diabo, criado um ser diabólico. Deus criou sim um querubim ungido, como diz o texto de Ezequiel, perfeito eras, nos teus caminhos. Deus não criou o diabo, Deus criou uma criatura perfeita. Pecado é coisa que veio posterior à criação de Deus. Pecado não é algo da criação de Deus. O mal não é algo da criação de Deus. Deus não criou o mal enquanto uma coisa, assim como Deus não criou a morte. Não existe um ser chamado morte que ceifa a vida das pessoas. Até porque tudo o que Deus fez, uma vez que dele procede, e é obra e criação das suas próprias mãos, foi criado para existir nele e, portanto, eternamente. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Alguém poderia perguntar, ora pastor, então se Deus não criou o mal, se Deus não criou o pecado, se Deus não criou o diabo, se Deus não criou as trevas, se Deus não criou a morte, de onde essas coisas vieram? De onde veio a morte? Aí é onde nós vamos começar a entender, a partir do pressuposto que lançamos agora há pouco, que morte é separação. A partir do momento que qualquer criatura, pense comigo, qualquer criatura, porque a criatura, vamos verificar isso abundantemente na conferência, sobretudo no capítulo 15 de João, quando Jesus, demonstrando qual é o ideal de Deus para as suas criaturas, para o mundo, e Deus querendo mostrar que o homem, a criação, precisa ser totalmente confiante em Deus, totalmente dependente de Deus, totalmente voltada para Deus, totalmente em Deus. Ele diz, olha, para vocês entenderem, basta vocês imaginarem uma videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quando ele fala dos ramos, esses apêndices, eles falam de quê? De procedimento, nós procedemos dele. O ramo não é algo que veio de fora para a videira, mas é que é algo que da videira brota, da videira se estende, procede da videira, deve estar na videira e permanecer na videira e produzir frutos da videira.
Então, a ideia de que o homem, ou toda a criatura, toda a criação, precisa estar em Deus, que é um Deus que é único, que é verdadeiro, que é bom, que é legítimo, que é gracioso, que é bondade, que a tudo cria, que a tudo sustenta, que a todos alimenta. Mas, de repente, é onde vai entrar o problema do pecado e o problema da morte. Quando a criatura, ela se orgulha de si mesma. E isso só está para as criaturas que foram criadas para desenvolver uma consciência acerca de si mesma, acerca do mundo e acerca de Deus. Eu quero dizer que nenhuma criatura divina, criada por Deus, que não tenha a consciência de si mesma, do mundo e de Deus, pode pecar contra Deus, pode se separar de Deus. Por exemplo, um macaco, ele nunca poderá ser um pecador. Um cavalo, uma vaca, nunca poderá ser um pecador, porque tendo sido eles criados para viverem por meio do seu instinto, eles não têm a liberdade de escolher servir ou não servir a Deus, não têm a liberdade de amar ou não amar a Deus, eles não têm a liberdade de falar mal uns dos outros, de matar o outro movido pelo ódio, movido pela ganância, movido pela inveja. Você nunca vai ver uma vaca invejosa, uma vaca deprimida, e você fala assim: senhora vaca, o que está acontecendo contigo? Eu vejo você que você anda meio assim, triste, meio cabisbaixa, e ela fala assim: é porque eu estou sendo consumida de inveja, porque aquela outra vaca. Você nunca vai ver isso. Os animais são privados de qualquer tipo de liberdade que lhe dê a opção, a alternativa de fazer e não fazer, de amar ou não amar. Essa decisão não existe, é só para as criaturas que foram criadas com a capacidade de reflexão, de inflexão, de conhecimento de si mesmo, do mundo e de Deus. Por isso que então o homem criado por Deus com essa condição, quando ele se dá conta de si mesmo, é a mesma condição com Lúcifer. Quando Lúcifer se deu conta de si mesmo, esse é o grande problema, é o ser que está vivendo tão bem, tão tranquilo, até que ele se dá conta: puxa, eu não tinha percebido que eu sou superior a todos os demais, ou a todas as demais criaturas. É quando começa a nascer no coração do homem essa individualização do todo, porque até então a harmonia está na unidade, mas quando eu me vejo melhor do que os outros, inclusive eu me vejo, se não melhor do que Deus, pelo menos igual a Ele. Qual é o grande problema da queda? Qual foi a grande questão da queda? Lá de Lúcifer ou lá de Gênesis do homem? Lúcifer disse: eu serei semelhante. E ao homem diz o quê? Tu serás igual. Então veja onde está o problema. Se não me vejo maior do que Deus, me vejo pelo menos igual, semelhante. Ou seja, eu posso. Esse eu posso. Eu consigo. E olha, eu quero dar uma advertência para vocês. De todos os tempos vividos sobre a terra, o que nós vivemos hoje é o pior tempo. O pior tempo, do ponto de vista da degradação e da corrupção do coração humano. Essa semana passada e algumas semanas atrasadas aí, tiveram aí os problemas lá da exposição do Santander, lá no sul. E agora houve aqui no MASP em São Paulo o problema também da nudez e das crianças. Vocês acompanharam as reportagens. E eu vejo as pessoas escandalizadas com essas coisas. Eu vi muita gente, pastores comentando, políticos comentando, crentes comentando, e muitas reportagens, todo mundo falando. E eu concordo sim que foram coisas terríveis, não é? Quando se fala da sexualidade, de pedofilia, de zoofilia, uma degradação tremenda. Mas isso aí é o que está patente aos olhos de todos. Mas e aquilo que é tão perverso e tão pernicioso? Porque qual é o problema da pedofilia ou da zoofilia? Senão a manifestação de um coração, de uma consciência, que de Deus está se afastando pouco a pouco. Ou seja, nós estamos preocupados com o fruto do afastamento, mas não conseguimos perceber o afastamento.
De sorte que muitos e não poucos que criticam aquilo que viram ou que ouviram falar, mas que são tão capazes de fazer coisas piores, não expondo como arte, mas fazendo como crime. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, nós não pensamos mais. Vivemos num tempo, e a Bíblia aponta esse tempo como sendo o tempo de Laodiceia, em que figuradamente é dito que os homens, sobretudo da igreja, eles dizem, olha, nós somos ricos. Olha a expressão. E abastados. Abastados, ou seja, nós temos o bastante. E para que ninguém tenha dúvida do significado de ser rico e abastado, diz mais, e nós não precisamos de coisa nenhuma. E para que ninguém tenha dúvida do significado dessas palavras, é dito lá no finalzinho que Cristo está do lado de fora dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Então, essa riqueza, ou essa pseudo-riqueza, essa abastança e esse não necessitar de coisa alguma, é em relação àquele a quem nós expulsamos de nossas vidas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Cuidado, porque eu não fiz nenhuma apologia ao que aconteceu no Santander, lá em São Paulo, absolutamente. Eu quero dizer que todos esses males que são perceptíveis, que todos estão vendo, é fruto. Fruto de quê? De um coração, que é a semelhança de Lúcifer, que disse, eu serei semelhante, ou de Adão, que disse, eu posso ser igual ao Criador. E a partir, então, desse ego que nasce no seu coração, dessa sensação, desse falso sentimento e falsa ideia de ser capaz de ser alguém por si mesmo, começa o afastamento entre a criatura e o Criador. Saiba de uma coisa, nenhum de nós podemos viver fora do Criador. É loucura isso, grande loucura. Mas o problema é que nós pensamos que podemos viver sem Ele. Pensamos que podemos, e por isso começamos a desenvolver um espírito autossuficiente. Um espírito que já não se preocupa mais em relação à sua vida, em relação ao Criador, porque vive sem Ele. Lógico que eventualmente vai fazer uma reza, uma oração, e se passar uma dificuldade vai chamar pelo nome de Deus, mas no natural da vida, vive independentemente de Deus, não precisa de Deus, não precisa das pessoas, da criação de Deus, do outro, do irmão. É uma confiança que se tem aqui dentro. E esse afastamento, o que ele é? Como se chama esse afastamento do Criador? Como se chama essa separação da criatura do Criador? Morte. Por isso que tão logo o homem começa o seu afastamento de Deus, ele começa a experimentar a morte. Primeiramente, morte espiritual. Depois, morte física. Por fim, a morte eterna. São esses três passos. E nós falamos tanto da morte física, da morte física, da morte física, temos tanto medo da morte física, nos esquecemos que a morte física, ela é simplesmente uma manifestação graciosa de Deus que nos permite perceber por um momento onde nós vamos chegar, caso nós não tratemos com a morte principal, que é a morte espiritual. Ou seja, só existe morte física por causa da morte espiritual. E só haverá morte eterna por causa da morte espiritual. Resolve-se o problema da morte, da separação do homem de Deus, e a morte física e a morte eterna estão resolvidos para sempre. Então, aquela frase lá, a famosa frase do Chicó, do filme do Alto da Compadecida, que ele se deparou com um único mal irremediável, não é verdade. A morte é um mal remediável. É. Ou seja, você tem medo da morte, não quer morrer, só tem um caminho para você, a vida. E a vida não é o desejo de viver. A vida é uma decisão pela vida. Ou seja, para você poder gozar da vida
e da certeza e da segurança de vida eterna, o caminho é a decisão por Deus. Resolver esse problema da separação, do egoísmo, é um mal diabólico no coração de todos nós, que nos afasta do Criador. Então, por enquanto eu não quero falar da morte física, porque a morte física é Deus dizendo: olha, filhos, olhem para a situação. Isso aqui que vocês tanto abominam, o que é mais abominável para nós do que a morte, ver alguém morto? Nada nos machuca mais do que a morte, sim ou não? Ou tem coisa pior? Você chega e vê uma pessoa, um ente querido, alguém, ou que morreu por uma enfermidade, ou que foi baleado, ou que não importa. É o momento que eu vejo os homens ali chorando, angustiados, diante de um fenômeno da vida. É Deus dizendo: filhos, olhem para isso, em nome de Jesus, e compreendam. Quando você vê o corpo ali, separado do espírito, a vida que do corpo se esvaiu, e agora você vê a condição, nada, um absoluto nada. Tem até uma matéria que já está em processo de putrefação. Algo que nem mesmo o familiar mais próximo quer para si. E que agora você vê descendo a sepultura. E a pessoa lá, e vem as pessoas jogando terra por cima e se despedindo. E fica aquele vazio, sentimento de impotência, de nada. É Deus dizendo: é isso que eu quero que você perceba. Isso aqui é o de menos, eu quero que você entenda. A partir da morte física, que você tem uma morte espiritual. Essa morte espiritual, ela ocorre no coração, na consciência, na mente. E de modo então que, se você pensa que se essa morte não está em você, essa morte espiritual, ela tem os seus odores, e você vai começar a sentir os odores, para você perceber que a morte opera em você. Essa morte espiritual. E que se não houver um tratamento da morte espiritual, a morte eterna, a segunda morte, essa é inevitável. Eu quero ler com vocês aqui 1 ou 2 textos do Apocalipse, abre sua Bíblia, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Quero que vocês reflitam sobre isso, sobre a morte espiritual. Sobre o afastamento do homem de Deus. Primeiro capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. Vamos ler aqui. Capítulo 20, versículo 10. Ou melhor, desculpe, capítulo 20. Então, vamos ler o capítulo 21, versículo 8. É isso mesmo. 21, versículo 8. É esse texto. Eu ia falar capítulo 20, versículo 8, mas é capítulo 21, versículo 8. Todos encontraram? Vejam as palavras do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
a segunda morte. Então, esse texto é um texto maravilhoso, porque... Maravilhoso, foi engraçado, né? Um texto maravilhoso. Vamos ler o texto maravilhoso. Quanto, porém, aos covardes, aos impuros, aos assassinos, aos mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo. Mas é um texto maravilhoso, porque ele nos mostra algo que nós muitas vezes não atentamos. Porque, infelizmente, foi desenvolvida uma ideia no meio cristão religioso, sobretudo no meio cristão protestante e evangélico. Evangélico, então, mais do que tudo. O conceito de que basta que as pessoas aceitem a Jesus para que elas sejam salvas. Alguém já ouviu essa mentira aqui? Basta que elas aceitem a Jesus para que elas sejam salvas, sim ou não? Quem já ouviu este engano? Diga, levanta a sua mão. Pastor, mas não estou entendendo. Você está perguntando quem já ouviu este engano? É um engano dizer que quem aceitar a Jesus está salvo? É um grande engano. É um grande engano porque, por mais que talvez a ideia seja correta, mas essa ideia nunca chega às pessoas como sendo do modo como ela deve ser entendida. É certo que o Evangelho ensina que todos aqueles que creem em Jesus são salvos, estarão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, não é isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, essa ideia de aceitar a Jesus, que é uma ideia que não está na Escritura, é aquela ideia de que você levanta a mão num sinal, de que você aceita aquele dogma, aquele sistema, aquele segmento, que se você parar de tomar bebida alcoólica, parar de fumar cigarro, se você parar de frequentar boate, se você parar de usar determinado tipo de roupa, de ir a determinado tipo de lugar, e você passar a frequentar uma igreja, e você cantar no coral, tocar na banda, se você der o seu dízimo, se você fizer esse conjunto de coisas, você está salvo. E isto é uma grande mentira. Isto é uma grande mentira. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, porque quando a Escritura diz crer no Senhor Jesus para que seja salvo, esse crer, de acordo com o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, tem uma dimensão orgânica. Esse crer não é você acreditar, não é você declarar, não é você concordar, dizer, não, tudo bem, eu acredito que seja desse modo. O crer para Jesus Cristo é o mesmo que comer e beber dele próprio. É comer a carne de Cristo, é beber o sangue de Cristo. Mas esse comer e beber de Cristo não é comer como se come um pão material, ele vai explicar. Mas é a pessoa receber para dentro da sua consciência, para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, para dentro do seu ser, as próprias palavras de Cristo, para que tais palavras sejam constituídas dentro do teu ser. E você então tenha recebido Cristo por meio das suas palavras, e Cristo passa a habitar dentro de você e a viver em você. Eu sei que vocês estão falando, não, mas Cristo vive em mim. Ah, mas ele vive dentro de todos. É dentro de quem que Cristo não vive? Eu quero saber se Cristo se tornou a sua vida. A questão do Evangelho e do crer no Evangelho não é você consentir em algo. Há milhares e milhares e milhares de pessoas que consentem com o Evangelho, mas não querem para si o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. No dia que entenderem, não querem o Evangelho, porque o Evangelho vai fazer e vai exigir que você renuncie a todas as ideias do pecado, do velho homem, do afastamento. Vai exigir que você negue a si mesmo. Negue todos os teus desejos pecaminosos e perversos. E que você então se permita ser destruído e morto nessa sua velha natureza adâmica para renascer uma nova criatura com Cristo. O problema é que os cristãos, me parece que eles nunca entenderam o que significa o crer, o que significa o batismo. Batismo é morrer com Cristo. Morrer. Quem aqui já foi batizado nas águas? Deixa eu ver as mãos. Agora não precisa responder a segunda pergunta, porque nem eu vou responder. Quantos aqui já morreram com Cristo? Eu sei que alguém que não esteja entendendo o que eu estou dizendo pode dizer, não, eu já morri com Cristo. Quem morreu com Cristo? O que é morrer com Cristo?
O que significa esse morrer com Cristo? Qual a dimensão de tudo isso? Eu sei que nós passamos a vida inteira sendo enganados com palavras que tão somente nos levavam a declarar de maneira teológica uma certa ortodoxia que é tão bonita nos livros, mas que não convence o mundo de nada, porque o mundo não está olhando para os livros de teologia, está olhando para a igreja para saber, vem cá, vocês aí são o reino de Deus? São vocês que são o reino de Deus? O mundo está esperando, olhando para nós, vem cá, vocês são os discípulos de Cristo, são vocês? Alguém, por gentileza, me mostre e me apresente um discípulo de Jesus, que caminhe nos passos dele, que viva as palavras dele, para os irmãos perceberem o tanto que nós precisamos repensar os nossos conceitos e, sobretudo, repensar a nossa vida. Quando eu digo que não é verdade e que é uma grande mentira que ensinam dizendo que basta que você aceite a Jesus para ser salvo, o texto de Apocalipse capítulo 21 nega isso, porque está dizendo o seguinte, olha, quanto porém aos covardes, covarde é aquele que, tendo o conhecimento de tal verdade, que tendo compreendido tal verdade, depois de ter ouvido e de ter estudado e de ter refletido, ele chegou à consideração que de fato aquilo é verdade, que está certo, aquele conceito é assim mesmo. O problema é que eu, na minha experiência, na minha vida, estou atrelado a um grupo de pessoas, a um sistema de coisas, a um salário mensal, e eu não posso simplesmente abrir mão daquilo que eu venho pregando há 30 anos. E há 40 anos eu estou pregando isso. E se eu chegar agora diante da igreja e falar que eu não concordo mais com aquilo que outrora eu pregava, eu vou perder todas aquelas regalias que eu tinha. Aí vão me expulsar daquele sistema. Então, essa pessoa se acovarda. Estou dando apenas um exemplo. Diante da verdade que ele está vendo. A covardia é exatamente você crendo em algo ou sabendo de algo, por qualquer motivo que seja que te favoreça, você se passa por um desentendido. É aquele que não tem coragem de assumir os riscos da sua fé. Ou pelo menos daquilo que ele está enxergando. É porque é preferível você manter os seus amigos, manter o seu status, a sua posição, o respeito adquirido, as benesses da sua vida construída ao longo de tantos anos, do que você simplesmente agora falar, gente, infelizmente eu tenho que confessar para vocês que eu fui honesto em todo o tempo que eu preguei, tudo o que eu falei, eu acreditava piamente, porém agora eu quero dizer que não é deste modo e que nós precisamos mudar a nossa vida, vamos mudar o curso da nossa fé. A pessoa não pode fazer isso. Então essa pessoa, por mais que ela aceite a Jesus todos os dias, que ela vá a um culto evangélico toda noite, e a cada apelo ele diga, eu aceito a Jesus, se ele é um covarde, ele não vai estar na eternidade com Deus. Eu estou lendo o capítulo 21 de Apocalipse, e capítulo 21 de Apocalipse significa, sabe o quê? Esse aqui já é o período que está dizendo sobre a eternidade, novos céus e nova terra. Nesse lugar em que estão somente salvos, não haverá covardes. Nenhum. Nenhum. E aí nós poderíamos pegar esse conceito de covardia e ampliar em vários setores da vida humana. Aí continua dizendo o texto, aos incrédulos. Aí aqui há um conforto geral no meio cristão evangélico, porque os cristãos dizem que eles são os crentes, e que quem não é crente é o quê? Incrédulo. Então eles ficam confortavelmente bem, né? Não, porque os incrédulos, eles falam os incrédulos, sempre uma referência a quem não é evangélico. Porque para os evangélicos, até católicos são incrédulos. Ou não? Para o evangélico, quem são os incrédulos? Qualquer um que não seja crente. E o pior, o que há de incrédulos no meio dos crentes, e o que há de crentes no meio dos incrédulos, não é brincadeira. Tem muito incrédulo crente, incrédulo crentão,
mas não é capaz de crer na verdade. Ele pode até consentir na verdade. Né? É aquela pessoa que na hora do sufoco é que ele prova que ele não crê coisa nenhuma, que é tudo conversa fiada. É o ateu que se converte na hora da morte. Você está se convertendo agora por quê? Meu irmão, eu vou morrer, então é melhor morrer acreditando e chegar lá não ter nada e eu não ter nenhum prejuízo do que eu desacreditar, chegar lá tem alguma coisa e eu poder. Então, por via das dúvidas, é melhor aceitar a Jesus, né, pessoal? Aceitar a Jesus, né? Como dizia o padre Antônio Vieira, eu não. Ele dizia que não há arrependimento na hora da morte. Eu não sei porque eu nunca passei por isso. Mas ele dizia, a partir do ponto de vista filosófico que ele tinha, suas reflexões, é porque ele achava que na hora da morte todo mundo se arrepende. Na hora da morte, a morte é uma coisa que, né, todo mundo toma qualquer decisão na hora da morte. Tanto é verdade que eu já vi, por exemplo, gente macumbeiro, totalmente incrédulo ao Evangelho, que tem até certa aversão para o Evangelho. Quando está doente, enfermo, câncer, está comendo, está morrendo, não tem cura, os demônios não curaram, o médico não curou, corre para aquele Evangelho para ser curado. Mas de repente creu, o que aconteceu? E já vi crente que de falar mal de macumbeiro a vida inteira, e quando ficar doente, correr para o macumbeiro benzer ele, para ver se ele cura da enfermidade dele. Ou seja, que fé é essa que nós temos que... não é não? É o ateu que corre para Jesus, é o de Jesus que corre para o capeta. Ou seja, o importante é a saída. Tem saída? Eu quero a saída, eu quero cura. Quem vai curar, eu não sei. Se é Deus, se é o capeta, se é o placebo, se é o bispo, o pai de santo, o povo quer ficar curado. Bem, de todo modo, o Apocalipse está dizendo sobre os incrédulos. Quanto aos abomináveis, aos assassinos. Essa palavra é tão abrangente, né, irmãos? Aos assassinos. Todas essas questões aqui sendo colocadas, elas devem ser vistas em dois âmbitos. Primeiro, como uma condição de um coração que certamente está morto. Ou seja, a morte espiritual no homem é que o faz ser tudo isso aqui. E na continuidade, não arrependimento e não mudança desse coração, tal pessoa sofrerá a morte eterna. A lei de Moisés dizia o seguinte, que o homem que cometesse um assassinato, que matasse o seu irmão, ele estaria sujeito a julgamento, não é isso? Aí veio Cristo e disse, olha, isso foi o que Moisés disse. Lembrem-se que Moisés, vivendo no tempo dos rudimentos, ele trabalhava com a ideia das sombras e das figuras. Moisés, ele não conseguia ver a realidade da coisa. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já matou alguém? Talvez uns 2 ou 3 levantasse a mão. Né? Já matou alguém? Talvez tenha alguém que tenha matado. Né? Eventualmente, ninguém sabe. Mas a maioria das pessoas diriam, não, eu nunca matei e nem sou capaz de matar. E aí nós temos que ver o conceito de Cristo. Quero que você leia comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Depois a gente volta para Apocalipse capítulo 21. Capítulo 5, versículo 21. Preste atenção nisso. Ouvistes que foi dito aos antigos. Agora eu quero que todo mundo preste atenção em mim, tá? Eu vou ler e atenção no que eu vou falar. Eu quero falar com a igreja. Neste momento eu quero falar com os membros do ministério apostólico de volta à palavra. Tá bom? Pena que não estão todos aqui, né? Eu queria falar com todos. Capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás.
E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso foi dito por Moisés, né? 22. Eu, porém, vos digo. Vamos começar por este eu. Quem é este eu que diz? Quem? Jesus. Quem é Jesus? Hã? Jesus é Cristo. Quem é Jesus? Deus, Cristo. Agora eu faço como Jesus fez. Quem é Jesus para você? Para você. Quem é Jesus? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Não é hora, não é momento de você manifestar sua revolta contra o cristianismo, ou contra a sua própria igreja, ou contra o seu pastor, ou contra o seu irmão em Cristo, ou contra alguém da sua igreja. Não é hora disso. Nós não viemos aqui para isso. Nós estamos tentando corrigir exatamente esse ponto. É hora de você se colocar frente ao evangelho a que você crê. Eu me coloco frente ao evangelho em que eu creio. Você frente ao evangelho em que você crê. E é nessa relação, contemplando, né, a verdade, é que nós seremos iluminados. Quem é Jesus para você? Porque ele diz assim, eu, porém, vos digo. Quem é esse que diz aqui? É Jesus, que é Cristo, que é Deus. E para você, o que ele é? Isso vale alguma coisa para você? Hã? O que Cristo é para você? Você poderia dizer, Jesus é o meu Salvador? Sim, não? Ele é o seu Salvador? Que maravilha. Jesus é o meu Salvador. Então, o meu Salvador vai falar agora comigo. Você poderia dizer que Jesus é o seu Senhor? Até porque, se você não confessa Jesus como Senhor, não é salvo. Não é, Josué? É isso mesmo? Eu estou certo? Paulo fala isso em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se confessar Jesus como Senhor. Então, o que é o Senhor? Não é aquele que manda, comanda a nossa vida? Aquele que define os nossos caminhos? Não é isso ou não? Então, deixa o nosso Senhor falar conosco. O que o Senhor vai nos falar sobre a morte? Porque agora eu tenho que ficar atento e esperto. Porque eu li em Apocalipse capítulo 21 que os assassinos, eles não estarão com Deus na eternidade. Ele aceitou Jesus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Foi batizado nas águas 1 milhão de vezes. Mas se é assassino, não estará com Cristo na eternidade. Não estará. Não tem chance de vida eterna. Não tem vida eterna. Essas pessoas, nós vamos ver no finalzinho do versículo lá de Apocalipse 21, eles, a parte que lhes cabe é o lago de fogo, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Ah, mas nós estamos com medo da morte? Quem aqui tem medo da morte? Ou melhor, quem aqui não gosta da morte? A morte é uma coisa que vai para lá. Quem aqui ama a morte e quer morrer hoje ainda? Bem, então, vocês já me responderam. Aqui ninguém quer saber da morte. Mas e não querendo nós saber da morte, será que nós não estamos aliados a ela? Porque a palavra de Deus me diz, os assassinos não vão. Josué, você nasceu no Evangelho? Qual a sua idade? 38 anos. Nasceu no Evangelho. Nunca matou ninguém? O Josué pode ter nascido no Evangelho. Ele pode ter se batizado nas águas 1, 2, 3, 4. Salvo engano, tem um irmão aqui conosco que já se batizou umas 8 vezes. Eu conheço. Vocês também conhecem, tem uma turminha daqui que conhece. Está aí? Ele está ouvindo? Sério? A Jane falou que ele está ouvindo aqui do lado. 8 vezes. Eu quero desiludir vocês. Batismo não resolve a vida de ninguém. Isso aqui, batismo, não resolve. Desiluda. Aceitar Jesus, levanta a mão. Não, desiluda. Para de bobagem. O que vai resolver é quando você, no seu coração, compreender o que é o pecado, o que é o homicídio, o que é
a covardia, o que é a mentira, o que é a ira, o que é o ódio. Quando você entender tudo isso e compreendendo, você disser a isto: não quero para mim. Eu não creio nesse caminho luciférico. Não creio. Eu creio na verdade que é Deus. E você então começar, passo a passo, voltar à casa do Pai. Passo a passo. Conversão diária. No sua vida não vai mudar da água para o vinho. Você vai se envolver em tantas experiências que vão te expor, mas é o Espírito Santo te mostrando para que haja verdadeiro arrependimento. Arrependimento enquanto mudança de mente, mudança de coração, mudança de disposição, mudança interior. Então, eu, porém, vos digo, diz o nosso Senhor, que todo aquele que se irar contra seu irmão, esse sem motivo entre colchetes não existe na Bíblia, tá, amado? Você pode até riscar com a caneta se quiser. Está entre colchetes para te informar que isso aqui não existe na Bíblia. Que alguém colocou posteriormente e o editor falou: eu vou manter porque eu cheguei depois de quem colocou. Então, se a pessoa que colocou veio antes de mim, quem sou eu para tirar? Vou deixar aqui, mas vou sinalizar para o leitor que isso aqui não tem. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Eu, porém, vos digo que todo aquele é o mesmo que qualquer um. Qualquer um. Ah, nasci não é evangélico. Está dentro. Ah, porque eu sou judeu. Está dentro. Ah, eu sou muçulmano. Está dentro. Ah, eu sou espírita. Amo as pessoas, distribuo meus bens. Espírita é gente bondoso, né? Está dentro. É qualquer um. Protestante, católico, ateu. Não importa quem quer que seja. Todo aquele que se irar contra seu irmão. Irmãos, a ira é uma coisa tremenda, não? Quem é que sofre com problema de ira? Ira. Eu sei o que é ira. Eu sei o que é ira. Agora, lógico, que há um outro texto, não me recordo exatamente o endereço, que diz que se alguém se irar contra seu irmão, que não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, a ira virá. Enquanto você estiver nesse processo, ela vai aparecer por aí. Agora, o problema é que se essa ira, você cultivar, regar, todo dia, ir lá, como é que está a nenenzinha da plantinha? O papaizinho da minha ira, que eu estou criando aqui. Aí você agoa, coloca adubo. Você vai chegar a um fim. O texto diz: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Você viu que o julgamento aqui, se você ler o versículo 21, quem matar estará sujeito a julgamento? Ou seja, lá em Moisés, você tinha que matar uma pessoa, dar 30 facadas na pessoa, e ao constatar que houve morte, óbito, aí você então estaria sujeito a julgamento. Aqui em Cristo diz: se você se irá, já está sujeito a julgamento. Então nós estamos debaixo de julgamento diariamente. Sim ou não? Ministério de volta à palavra, em nome de Jesus. Se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, quem aqui já proferiu algum insulto ao seu irmão? Irmão é aquele que é filho de Deus. Nós estamos rindo, hein, irmãos? Isso é uma coisa seríssima. Porque isso aqui nos expõe. Usando um jargão lá do meio pentecostal, expõe do pastor ao zelador. Lá eles têm a hierarquia, eles usam esse jargão, né? Mas expõe. Agora,
Se nós não levarmos a sério o evangelho que nós pregamos, levar a sério é pelo menos pensá-lo de maneira séria, no sentido de falar assim, puxa, mas isso aqui é grave. O que Jesus está dizendo é uma coisa grave. Aqui não é acusação, aqui ele está expondo o coração que assim é e que assim procede, não tem outro caminho. Ou seja, você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser missionário, você pode ser profeta, falar em línguas, mas não adianta, está aqui o evangelho. Todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Entende que a palavra tolo aqui é uma palavra, talvez em algumas versões traga o termo raca. Está aí na Bíblia de vocês, raca? Pois é. Essa é uma palavra que significa o seguinte: é aquela pessoa que despreza o seu irmão. E para os irmãos entenderem o que é o desprezo, antigamente, aqui mesmo no Brasil, em algumas colônias americanas, em vários lugares, um pouco no início da civilização de um povo, no começo, ocorria o seguinte, que imagine você que alguém cometesse um crime contra a ordem pública, contra o Estado, um crime civil que seja, um crime. Aí aquela pessoa, então, ela fugia, ela desaparecia. Então não tinha como aquela pessoa ser punida, porque ela sumiu, ela está foragida, ninguém encontra aquela pessoa. Aí procedia-se da seguinte maneira: fazia um auto, chamava as autoridades, chamava o povo, conclamava todo mundo, fazia um boneco, como se fosse um Judas, e aí falou assim: olha, aqui está o fulano de tal que cometeu o crime tal. Todo mundo olhava, quem é esse aqui? O fulano, não é um boneco, é o fulano. Vamos então enforcá-lo. Aí enforcavam aquele boneco, e agora então ele está o quê? Morto. Pronto, ele está morto. O que significa isso? Que ele foi sentenciado, julgado, punido, e ele morreu. Não existe mais. A partir de agora, todos devem tratá-lo como morto. De sorte que se alguém encontrá-lo e matá-lo, não terá matado ninguém. Vocês entenderam? Não tem nem que discutir, porque fulano matou... Não, ninguém matou. Ele morreu aqui, ó. Porque lá, se alguém pegá-lo e torturá-lo, e oprimi-lo, e bater, fazer o que quiser com ele, até morrer a míngua, não fez nada. Porque a pessoa, ela não existe, está morta. É mais ou menos a ideia de raca, mas no conceito espiritual. É aquela pessoa que no primeiro momento se ira contra o fulano. No segundo momento, essa ira alimentada vem a ser insulto. O problema é que quando você se ira contra a pessoa, só pode se irar contra alguém que te incomoda. E portanto ela está muito viva diante de você. Mas de repente você então agora lança palavras de insulto e agressão contra o outro. E enquanto você estiver agredindo, ela ainda está viva diante de você. Mas chega um momento que aquela ira e depois aquela agressão física se transforma no raca. É o desprezo. Aquela pessoa morreu. Pronto. Você baniu aquela pessoa da sua vida. Então você pode passar por aqui, ela pode passar do seu lado. Não passou ninguém. É o desprezo total. Desprezo. E aí é onde Jesus fala que quando chegar a esse ponto, estará sujeito ao inferno de fogo. Estará sujeito a uma punição severa, a um castigo severo. Cristo, ele diz, Moisés disse sobre o homicídio, matar o outro, na perspectiva de matar o corpo. Nós cristãos, que servimos a Cristo, devemos entender o homicídio desta perspectiva. Ou seja, sempre que você se irá insultar e desprezar, você terá matado uma pessoa. Você está insurgindo contra a vida de alguém. E nesse sentido, quantos nós não já matamos? Aí Jesus dá um conselho, ele diz assim, olha, se
ao trazeres ao altar a tua oferta. Irmãos, olhem para mim, porque a coisa vai se agravar. Vai agravar. Eu preciso que todos vocês me escutem. Se ao trazeres ao altar a tua oferta. O que significa essa expressão? Se ao trazeres ao altar a tua oferta. O que significa? Bem, no contexto de Cristo, quando ele fala, ele está falando para as pessoas que iam até o templo em Jerusalém, levar ao altar de holocausto, lá no templo de Jerusalém, um cordeirinho, que era uma oferta. A oferta pelo pecado. A pessoa pegava um cordeirinho, eu vou levar o sacerdote para ele imolar pelos meus pecados. Essa era a oferta. Oferta pelos pecados. Tem nada a ver com gasofilácio nem com dinheiro. Aqui é a oferta pelo pecado. A oferta que reivindica o perdão de pecados. Que busca de Deus o perdão de pecados. Então a pessoa quando fazia isso, se ao trazeres ao altar a tua oferta. Eu pergunto, e nós? Nós estamos fora desse texto? Porque nós não temos nenhum templo, nenhum altar, nenhuma oferta? Hã? Não, nós estamos dentro. Lá eles levavam o cordeirinho. E nós? Nós vamos a Deus, o Pai, pedir em nome de Jesus o perdão dos nossos pecados. Não diz lá em 1 João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado? Não diz isso ou não diz? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, quando eu vou a Deus, a Cristo, confessar o meu pecado, eu sou semelhante àquele que leva a sua oferta ao altar, aqui do texto. A mesma coisa, entendem isso ou não? Então, nós estamos aqui dentro. Então, poderia ler assim, olha, se ao orares ao Pai em busca do seu perdão, do perdão de Deus, é a mesma coisa. E te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, eu vou a Deus em busca de perdão. E aí, quando eu vou pedir o perdão, eu me lembro que, o Jailson, Pai, nós estamos com um problema, porque eu irei contra ele, eu ofendi com palavras e tal, e aconteceu isso. E eu o desprezei, e portanto eu pequei contra o meu irmão. Aí eu me lembro, Jesus está dizendo, quando você vai fazer isso, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que eu devo fazer? Se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Ou seja, pega a sua oração, deixa lá no cantinho da sua cama. Não ore ainda. Deixa a sua oraçãozinha lá. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Esse aqui é um princípio. Sabe qual é o princípio? É o princípio que Jesus ensinou claramente na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Ou seja, é do mesmo modo. E para que ninguém tenha dúvida do significado das palavras de Cristo na oração do Pai Nosso, quando acaba a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, e 12, 13. Versículo 14 e 15 são os versículos que sucedem à oração do Pai Nosso. E Jesus explica dizendo, pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará também as suas ofensas. Aí ele continua dizendo para que ninguém tenha dúvida. E se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Pastor, mas nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, irmão, qual foi o tempo que não foi da graça? Não existe tempo da graça. Existe a manifestação da graça, historicamente. Mas todo o tempo foi o tempo em que Deus salvou os homens pela sua graça. Porque não há salvação fora da graça.
Agora, essa graça não significa que agora você pode odiar, você pode matar, você pode não perdoar, e Deus fala, não, eu sou gracioso, entra todo mundo para cá, entra o ladrão, entra o assassino, entra o mentiroso, entra todo mundo, no céu cabe todo mundo, vai virar um inferno. Não é assim, não é assim. Cuidado, não tomem isso, não é uma palavra de acusação, porque eu não estou falando de vocês, eu estou lendo o Evangelho falando sobre todos nós. Entendem o que eu estou dizendo? E que nós temos que pensar e repensar tudo isso. E Jesus disse, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que ali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Em outras palavras, é o seguinte, você fala, não, eu não vou perdoar, prefiro ir para a prisão. Aqui, essa prisão já me disseram que é temporária, porque não sairás enquanto não pagares o último centavo. É dispensacional, logo, logo eu me livro dela. Mas não se esqueça que dessa prisão não sairás enquanto não pagares o último centavo. Em outras palavras, ou você vai resolver o problema com o seu adversário hoje, ou você vai resolver amanhã, mas vai. Ou seja, é você quem vai retardar e alongar o seu sofrimento. Porque quantos já não estão nessa prisão hoje? E estando nessa prisão hoje, ainda estenderão essa prisão para o milênio. Porque quem está em tal condição, ele está numa prisão circunstancial e espiritual muito grave. Bem, de todo modo, voltando para Apocalipse capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. E aqui essa lista poderia se estender. Porque João colocou só alguns, né, pastor Josué? Foi isso mesmo? Aqui cabe muitos aqui, muitas características e de comportamentos que nós carregamos. Há um texto aqui em Romanos, eu gostaria de ler antes de concluir essa ministração. Romanos capítulo 3. E só em lembrar que a maioria dos cristãos, queridos, olhem para mim, eles estão preocupados com qualquer coisa, menos com o que nós estamos lendo aqui hoje. Os cristãos, eles não têm essa preocupação. Para eles são bons naquilo que eles fazem para Deus. E o pior é que, em nome daquilo que eles fazem para Deus, isto é, usos e costumes, roupas e comidas e bebidas, que eles se abstêm ou que eles tomam para si, eles acabam caindo nesses problemas de acusação. Ou seja, achando que estão sendo salvos, estão se perdendo. E aqui há um texto que, em Romanos capítulo 3, quando Paulo, falando sobre a salvação, ou sobre aqueles que são alvos da salvação de Deus, ele passa a elencar a condição daqueles que não foram salvos ainda, ou que serão salvos porque são carentes de salvação. É daí, eu trago os irmãos para cá, para os irmãos perceberem que tantas características que aqui estão, que são características de alguém que precisa de salvação, são características daqueles que estão nas igrejas dizendo-se salvos. Entenderam ou não? Pastor, mas o que tem a ver isso com João capítulo 11? É porque João 11 fala sobre a morte, o aspecto negativo do capítulo. E eu estou demonstrando que todas essas características aqui, essas questões aqui colocadas, são a manifestação da morte espiritual. Afasta-se de Deus, você sofre a morte espiritual, e essa morte espiritual se manifesta como tudo isso que estamos colocando aqui. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E aí ele começa a explicar o que significa esse ser injusto. Se não há justo,
no mundo sem o evangelho, é o evangelho que nos fará justos. Não é? Ele vai dizendo, olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu não vou entrar nos detalhes de todos esses textos aqui, porque senão o nosso tempo não vai dar. Mas deixa eu ir para o aspecto que eu quero tratar. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí o versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Qual é a ideia aqui? Aqui tem uma figura, não tem? Se a boca é sepulcro aberto, é uma boca cheia de quê? Cheia de morte. Boca cheia de morte. Por que não ter uma boca cheia de vida? Irmãos, pense comigo, por que não ter uma boca cheia de vida? E aí eu muito me espanto diante de algumas coisas que eu vejo, que eu percebo. E nós, enquanto membros desse ministério, nós temos que começar a pensar um pouco. E começar a diminuir as nossas dores. Vez ou outra eu escuto uma coisa, outra alguém sempre me diz alguma coisa. Você que tem costume de falar dos membros da igreja, sendo você um membro daqui, saiba que quando você fala alguma coisa para alguém, esse alguém vai dizer para alguém, que dirá para alguém, que dirá para mim. E eu sei que você está pouco lixando para se eu sei ou não sei, se eu ouvi ou não ouvi, mas o fato é que nós temos que pensar um pouco sobre a nossa condição de vida. Afinal, imagine só se eu estivesse aqui pensando na vida do Josué. E agora eu dedicasse meu curto tempo para onde eu fosse, eu falar mal do pastor Josué. Levar a notícia que não diz respeito a mim, do pastor Josué, para o outro que não tem nada a ver com a vida particular do pastor Josué. Aí chega lá, fala assim, lá na casa do irmão Geraldo, né? Irmão Geraldo, você sabia? Ah, sabia de quê? Eu sei muita coisa, não sei muita coisa. Mas ele sabia? Sabe aquela irmã, assim aqui, o que tem? Você viu que ela está com uma namorada? Você viu? Não, eu não. Que irmã é essa? Aí começa. Aí o espírito satânico, que se transforma em anjo de luz, disfarçado agora de anjo de luz, me questiona. Pastor Alexandre, com isso você quer dizer então que a igreja aceita isso? Não é a pergunta que vai fazer? Mas essa pessoa que fala mal do outro com esses termos e acerca destes assuntos, agora quer, em nome de Deus e da verdade, me questionar se porventura o ministério agora aceita isso. E aí eu digo o seguinte, em primeiro lugar, nenhum de nós devemos discutir assuntos que nós não entendemos. Se você não entende determinado assunto, do ponto de vista da verdade e da essência, não discuta. Poupe a sua vida. Se livre de alguns sofrimentos. Porque você quer discutir a partir de seus preconceitos. Você quer discutir a partir de textos não compreendidos da Escritura. Você quer compreender a partir do seu julgamento pessoal. Você agora se tornou o juiz no lugar de Deus para dizer quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ou que seja lago de fogo. Cuidado. Quando eu não entendo uma coisa, porque eu não entendo, sou honesto com vocês. Tem muitas coisas que eu não entendo. Então você fala assim, bem, então como eu não entendo,
eu não vou entrar num campo de um assunto que eu não entendo. Eu deixo para Jesus Cristo tratar. Mas você tem que fazer alguma coisa. Eu faço o que Cristo fez. Jesus aceitava todos, indistintamente. Para quem não sabe, aqui nessa igreja, fique sabendo. Eu descobri recentemente que a minha filha é homossexual. Minha filha. Pastor, o que você fez? Eu conversei com ela, expliquei muitas coisas, orientei. Mas ela é um ser humano. E ela vai conduzir a vida humana com toda a responsabilidade dela e não minha. E não sua. Entendam isso. E que um dia ela vai chegar diante de Cristo, o Senhor da vida dela, e ela vai ter que prestar contas de toda a sua existência, desde a área sexual a todas as áreas. E você que se diz heterossexual vai comparecer diante do mesmo juiz e vai prestar contas para ele da sua vida sexual também e de todas as áreas da sua vida. Mas quero que fique bem sabido que eu descobri isso da minha filha recentemente. O meu discurso de acolhimento a todos já é antigo. Sim ou não? Pastor, mas por que você está colocando assim na igreja, expondo sua filha? Eu não estou expondo minha filha. Eu estou tirando de você o prazer de falar. A filha do pastor, tirei de você o prazer da sua carne. Acabou. Você não tem esse prazer mais. Você vai dizer outra coisa. Beleza? E se eu descobrir antes de você outra coisa, eu falo antes de você. Aí eu quero ver, eu vou minguando a sua carne. Entendeu? Pastor, eu vou parar de congregar porque seu filho é gay. Mas pode parar, meu irmão. Você é bom demais. Você é um hétero daqueles de verdade. Você é um bom pagador. Você não oprime ninguém. Você não mente para ninguém. Você não ofende ninguém. Você não tem inveja. Você não é impuro. Não é adúltero. Você não é mentiroso. Você não é avarento. Quer ver uma palavra boa? Você não é agiota. Não é agiota. Um dia desse tinha um agiota dizendo que eu tomava cerveja. Eu estava tomando cerveja, o agiota, não. Peraí, não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? Onde na Bíblia diz que é pecado tomar cerveja? Alguém sabe o texto? Eu tenho um texto para mostrar que você deve tomar. Sem nenhum incentivo. Mas pelo menos no tempo da lei se dizia que você devia fazer isso. Não devia fazer os sacerdotes quando entrasse na tenda da congregação. Por isso Josué fica esperto. Não entre na tenda da congregação depois de ter tomado uma cerveja. Tá bom? Se liga. Tá igual o irmão, cadê João Batista? Tá onde, João Batista? João Batista colocado no Facebook, lá no comentário, lá dizendo o seguinte: ou crente, ou beberrão. Aí o João Batista continuou: ou crente, ou beberrão, ou mentiroso. Aí foi descendo a lista. Aí foi indo, né? Aí não gostaram muito da ideia. Mas é porque nós não entendemos essas coisas. Então, primeira coisa, se você não entende um assunto, não entra, não fala, peça a Deus discernimento. Agora surgiu a ideia e a discussão, cura gay. Vira essa discussão? Eu não entendo a discussão de cura gay. Pastor, é porque não é doente, tal. Eu digo, mas a questão não é essa. Eu penso o seguinte: se a pessoa tem essa situação e ela quer procurar ajuda, por que não pode?
Se ela quer, e o outro não quer procurar ajuda, não procura ajuda. Agora, eu não posso obrigar a quem não quer procurar ajuda, porque eu julgo que não é doença, mas não posso impedir o outro que quer ajuda. Ou seja, nós temos que ser livres, parar de discutir bobagem. Aí tem pastor brigando contra isso, e a favor disso, gente, em nome de Jesus. Agora, deveríamos, já que vocês querem pensar, vamos pensar melhor, vamos pensar a raiz. Vamos começar a discutir as coisas da essência. Rapidinho as coisas vão mudando. Então nós precisamos rever a nossa situação. Uma boca cheia de, como diz o texto, a garganta deles é sepulcro aberto. Pessoas que chegam, e eles chegam e dizem assim, a graça e a paz, meu irmão. Então é crente, né? Mas a pergunta é, seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor seja contigo nessa casa. Só uma pergunta, qual que é a resenha de hoje? Qual que é a resenha? Qual que é o tema, o assunto que você vai tratar? Por que os irmãos todos aqui não adquiram esse hábito? De sempre quando você receber alguém na sua casa, você fala assim, o que te traz aqui? Qual é o tema do assunto que nós vamos conversar? Você traz na sua garganta um sepulcro aberto ou uma fonte de vida? Porque se for sepulcro aberto, diga para a pessoa, você não é bem-vindo aqui. Aí pode desprezar? Não, você pode deter o mal. Não deixe o mal entrar no teu lar. Não deixa o engano entrar no teu lar. Não deixa a inveja entrar na sua casa. Não se associe à impureza. Não se associe à inveja. Não se associe à morte. Não se associe ao ódio. Não se associe. Nós já temos pesos demais para levar. E nós agora vamos pegar o peso do outro, da vida alheia para carregar. Nós estamos aumentando o juízo sobre nossas vidas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Juízo. E mais juízo. Então, essas coisas todas aqui são manifestações da morte, uma morte espiritual maldita, que nós exalamos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de víbora está nos seus lábios. Só chega, destila veneno para falar do outro. Tem gente que fica assim espreitando, tentando descobrir alguma coisa na vida alheia, para poder ter fundamentação, para ter embasamento, para falar do outro. Fala, mas eu falo e eu provo. Onde já se viu Jesus fazendo isso, irmãos? Quando é que nós vamos nos colocar como discípulos de Cristo? Quando é? Ou quando é que nós vamos assumir, nós não somos discípulos de Cristo, coisa nenhuma, somos discípulos de Satanás? Hein, Josué? Quando é que nós vamos nos manifestar como tais? Somos discípulos de quem? De Jesus? Você é discípulo de Jesus? Perguntei. Você é discípulo de Jesus? Então, a primeira coisa, comece a ler o Evangelho. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Mas não leia como os crentes leem. Leia cada verso dizendo, Senhor, ensina-me estas palavras. Ensina-me estas palavras. Que essas palavras entrem no meu coração. Que essas palavras me transformem. E eu quero, ao abrir os meus lábios, emitir estas palavras. No meu andar, eu quero andar nestas palavras. No meu viver, eu quero viver estas palavras. Me ensina isso. Nós estamos cheios de doutrinas, cheios de conhecimentos, estamos cheios de orgulho, estamos apodrecidos. Falando mal, criticando, deixando de congregar para falar.
Onde nós vamos parar? E o pior é que se fala em nome da verdade. Esse é o problema. Em nome da verdade e em nome da mentira. Vocês terem uma ideia? Eu gosto de falar publicamente. Tudo que fala publicamente é luz, né? Já falaram umas 300 vezes, estou sendo generoso, para irmãos diferentes daqui, que a filha do pastor Alexandre, a Michele, saiu de casa e está morando não sabe lá aonde. Mas isso é verdade? Quando disseram da homossexualidade, é verdade. Agora, isso é verdade? Hã? Nunca. Nunca isso aconteceu. Mas já falaram uma vez, falaram duas, falaram três. E a pessoa que fala sabe que não é verdade. Essa pessoa sabe. Mas se sabe por que fala? Porque a pessoa tem uma obra, tem um propósito de vida. Sabe qual é o propósito? Eu vou arruinar a vida do Alexandre e do ministério de volta à palavra. Esse ministério vai acabar. Tem pessoas assim. E ele fala uma mentira, até ser descoberto, já estragou muita coisa. E o pior é que tem pessoas que param de congregar porque não acreditam nisso. Aí eu pergunto, olha, vem cá, nós estamos fazendo o que aqui? Estamos nos defendendo? Estamos promovendo o que aqui? Se não for o evangelho, é o quê? Eu não tenho tempo para discutir a mentira das pessoas. E tampouco as verdades, porque tem coisas que são verdades. Quando eu falo da minha filha aí no primeiro aspecto, é verdade. Mas, e agora? E agora que eu vou abraçar essa minha filha mais do que antes? E vou beijar mais do que antes? E vou orar por ela mais do que antes? Sabe por quê? Porque essas pessoas sofrem. E o sofrimento delas começam dentro da sua própria casa. Depois, na sua igreja, na sua escola, no seu bairro. Entenderam? E a minha filha poderá ser desprezada por qualquer um, menos pela casa dela. Isso não. Amém, amados? Bem, desculpe os exemplos que eu dei, mas os exemplos ajudam-nos a compreender como é que essa morte se manifesta. Voltando ao tema. Eu dei exemplos meus porque são os mais chocantes. E eu prefiro dar exemplos meus do que dar exemplo de vocês. E quando você dá um exemplo seu próprio, aí você sente a coisa viva. A coisa fica viva. Então eu falo assim para vocês entenderem como é que essa morte é tão real e ela é tão viva, uma morte tão viva. E nós não damos conta dela, nós não nos damos conta de que ela está aqui conosco, no coração, na mente, na consciência, na alma, e nós estamos dizendo que estamos indo reinar com Cristo. Não estamos. Agora, se você começar a perceber, puxa, que coisa, eu tenho tudo isso, vi muita coisa aqui que tem em mim, e isso te trouxer tristeza, mas uma tristeza segundo Deus, no sentido de você falar assim, Senhor, mas como eu sou miserável, como eu preciso de ajuda, como eu preciso de conserto, como eu preciso de disciplina. Então, Senhor, me dê a graça porque eu quero caminhar nesse evangelho. Então, você está sim indo para o reino. Porque a despeito da sua condição, você sabe que existe arrependimento, você sabe que existe graça, existe o Espírito Santo para te ajudar. E aí você, pelo Espírito Santo, agindo em você como está agindo agora, no seu coração vem o arrependimento, e você vai começar a tratar essas coisas de maneira diferente. A partir de hoje, quando essas coisas vierem a você, ou em você, você vai tratar. Então, eu vou usar aqui as palavras de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ou a ideia, uma frasezinha e a ideia. Paulo diz assim, olha, aquele que furta, ou que furtava, não furte mais. Não é em Efésios, pastor Josué, está isso? Capítulo 5. Aquele que furtava, não furte mais. Agora você pode agora ampliar isso. E aquele que mentia? Por que mentir? Pastor, mas você não mente? Se mentimos,
deve ser aquela mentira que veio como uma força da carne, que não foi planejada. E 2, percebeu que você mentiu, trata a mentira. Trata. Fale a verdade, confesse e seja livre. Porque a mentira é que prende as pessoas. Não que você não vai mentir. Se a mentira te vier de um assalto, porque vem a mentira de assalto e vem a mentira planejada. É diferente. Se ela te pegar de assalto, trate. Arrependa-se. Chega para a pessoa e fala assim: olha, eu quero pedir perdão. É pelo quê? Porque aquilo que eu falei para você não é verdade, é mentira. Eu menti para você, me perdoe. A verdade é essa. Aí você vai sofrer uma consequênciazinha, né? Mas sofra livre. Livre. Não sofra preso. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que tinha uma boca como um sepulcro aberto, de engano, de falar mal dos outros, de oprimir os outros, de desprezar os outros, não faça mais, não faça mais, não faça mais. Vamos começar a procurar no Evangelho o que é que Cristo coloca de maneira explícita que ele diz que é pecado. E vamos começar a parar com aquela ideia de crente, de ficar trazendo aquele ranço, né? Ou todo aquele estatuto de bons comportamentos que nos disseram que nos levaria para o céu. Larga isso. E comece a falar assim: eu quero saber de Cristo o que ele diz que é treva, o que ele diz que é pecado, o que ele diz que é morte, para que destas coisas eu possa me livrar. Aí nós estaremos no caminho certo. Amém, queridos? Quando vocês se encontrarem com minha filha, por favor, não condene, não julgue. Se você não tiver nada de bom para dizer, não diga nada. Amém? E quando se encontrar com outra pessoa que não seja minha filha na mesma condição, faça o mesmo. Tá bom? Glória a Deus. Quem está feliz? Eu estou feliz, muito feliz. Porque essas palavras nos trazem paz. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?